Um eventual registro da candidatura descumprindo a decisão do Tribunal Superior Eleitoral traria benefícios ou desgaste político para o ex-presidente? Janaína, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde a todos, obrigada. Eu não vejo que a questão seja essa, né, do benefício ou desgaste para o ex-presidente ou mesmo um comportamento de desrespeito à decisão judicial. Esses apoiadores do ex-presidente, eles estabelecem uma equivalência com a situação do atual presidente Lula, que durante a campanha de 2018 insistiu em se manter candidato e apenas ao final, né, avalizou a candidatura do atual ministro Fernando Haddad. Então, eles tentam seguir o mesmo paralelo, até porque na mentalidade deles, né, como deu certo para o presidente Lula, poderia dar certo para o ex-presidente Bolsonaro. Eu não vejo que seja uma estratégia adequada nem inteligente, primeiro porque poucas são as chances de reverter essa inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro. Ele tem todo o direito de buscar rediscutir no Supremo Tribunal Federal, eventualmente até entrar com alguma medida inovadora, né, perante o próprio TSE, mais perto ali do período eleitoral. Então, não estou dizendo que ele e seus advogados não possam lançar mão de todos os expedientes previstos e até inovar, como muito inovou o então advogado e hoje ministro, né, Cristiano Zanin, o então advogado do presidente Lula. Então, não estou tirando dele o direito de discutir. Mas não me parece estratégico para a própria direita. Por quê? Porque se o presidente se apega, né, numa candidatura que hoje se mostra impossível e que tem pouquíssimas chances, né, de se tornar viável, e não abre espaço para que um outro quadro se apresente, né, o que nós podemos vivenciar é uma permanência, uma quase ajuda à reeleição do presidente Lula, tá? Uma reeleição que é provável, né? Até eu brinco, né, quando eu vejo os quadros à esquerda e os atuais ministros do presidente se enfrentando ali, tentando cavar espaço para ser... e aí não vou nomear, mas são muitos, todo mundo sabe, né, para ser o próximo, né, para ser o apoiado pelo presidente Lula. Eu até dou risada, porque Lula e Bolsonaro são figuras que têm características parecidas, né? Eles são populistas e personalistas e centralizadores. Então, se Lula estiver vivo e saudável, ele será o candidato, né? Será o candidato com chances grandes de ser reeleito. Então, se a direita ficar presa à figura de Bolsonaro, né, vai perder a oportunidade de criar um quadro com alguma possibilidade de concorrer com o atual presidente em 2026. Então, não é nem assim a questão do Bolsonaro, é a falta de estratégia para a direita, se é que essa tal direita deseja mesmo concorrer, porque eu já vejo movimentos nos muitos partidos que se dizem de oposição para integrarem o governo, para fazerem deputados, e já não sinto tanta firmeza no desejo de lançar um opositor. O que traria, então, um outro nome? Você diz a direita, extrema-direita, porque tem um nome que deverá concorrer com o nome... Mas assim, a gente tem que ver se será um nome que vai concorrer com peso ou se será um nome que vai concorrer apenas para fazer chapa. Porque eu, há alguns anos atrás, não tinha essa mentalidade, eu não conhecia. Com essa minha vivência, né, por um período, o que acontece? Muitas vezes um partido, sabendo que não vai fazer o majoritário, nem o presidente, nem o governador, nem o prefeito, né, a depender lança um nome para poder puxar no legislativo. Então, por exemplo, eu inocentemente, em muitos momentos, fiz reuniões com várias legendas. Olha, gente, vamos abdicar, né, de lançar tantos candidatos à direita, vamos pegar um nome e trabalhar por esse nome. E, em regra, a resposta é: Janaína, desculpa, você tem razão se o intuito fosse eleger o majoritário. Sim. Mas o intuito é puxar, por exemplo, lançar alguém à prefeitura para puxar vereadores, lançar alguém à presidência para puxar deputados federais, lançar alguém ao governo para puxar deputados estaduais. Sim, entende? Entendo. Vou fazer a mesma pergunta, então, para o Alessandro. Uma eventual candidatura, registro de candidatura de Jair Bolsonaro, descumprindo, inclusive, uma decisão do TSE, traria desgaste político para o ex-presidente?
Ele tem, é difícil dizer, mas ele tem todo o direito de falar, ó, quero ser candidato, ainda tem recurso no Tribunal Superior Eleitoral, ainda tem recurso ao Supremo Tribunal Federal, portanto, me mantenho aqui como, ou pelo menos eu quero ser candidato em 2026. Ele pode falar isso? Pode. Né? Mas assim que chegar a decisão final, transitar em julgado, etc., fica muito mais difícil. Por isso que a situação do Bolsonaro, eu acho que não se equipara à situação do presidente Lula. E noto mais uma coisa ainda. Lá atrás, se a gente rememorar, quando ele estava lá nos Estados Unidos e decidiu voltar para o Brasil, ele pensou até numa espécie de volta triunfal, onde haveria um exército de bolsonaristas atrás dele, alegando que ele estaria sendo perseguido. Isso até o momento não aconteceu, ou seja, você não tem uma mobilização de massa em rua, etc., para criar uma espécie de campanha para ele, a favor dele, para confrontar uma decisão do tribunal, né, do STF ou do TSE e tentar forçar um registro de candidatura até o final, para chegar lá no final, portanto, e falar, bom, não consegui, então a pessoa que eu estava tentando registrar como meu vice ou minha vice, ela vai ser a candidata, então, na campanha. Acho que ele não tem esse contexto amarrado, isso dificulta muito a vida dele. No mais, exigiria também que ele continuasse os ataques aos tribunais, porque ele teria que alegar que foi perseguido o tempo inteiro, o que levaria ele a ter mais confronto com o Tribunal Superior Eleitoral e com o STF. Não sei se é a melhor estratégia, pensando ainda que ele tem 15 inquéritos em andamento, fora as questões atinentes ao direito penal, então à questão criminal. Então acho que essa estratégia não dá para enquadrar ou equiparar aquilo que foi o presidente Lula lá atrás, quando foi julgado inelegível, quando ele acabou sendo preso. No mais, tem um outro ponto fundamental aqui, é que essa estratégia, se é que é uma estratégia sendo montada, eu não sei se o agrupamento dele está realmente debatendo essa estratégia, se isso vai acontecer, essa estratégia ela tem um conjunto de déficits aí, porque ele quer atrair, na verdade, ele vai acabar matando as possíveis candidaturas dos governadores, por exemplo. Tem o Zema, tem o governador aqui de São Paulo, Tarcísio, que quer ser candidato, ou seja, ele vai... Essa estratégia, se desse certo, ele poderia até segurar, dizer, olha, o candidato vai ser quem eu quero. Mas, ao fazer isso, todos aqueles possíveis candidatos que estão em governos hoje, né, vão se sentir melindrados. Peraí, ele está tentando definir quem vai ser a candidatura e segurar isso na mão dele. E acho, ou seja, não é uma equação muito fácil para o Bolsonaro fazer esse tipo de estratégia.